Sejam bem-vindos a este vídeo. Hoje eu vou falar sobre o tema medo. É um tema que a gente vai discutir nesse vídeo e que eu vou me aprofundar um pouco, trazendo a minha perspectiva com base na Bíblia, claro. Primeiro, o medo, gente, é um sentimento que nos força a tomar uma decisão, ou a agir ou a ser paralisado. Isto, a ação até mesmo de ser omisso. Então você não faz nada porque sente e julga que o seu sentimento é você. Julga que você não tem controle sobre si quando um sentimento, quando os pensamentos vêm sobre você. Essa perspectiva precisa ser mudada, porque enquanto nós enxergamos o medo como um fim e não como um meio, nós acabamos parando no meio do caminho. A gente deixa que a nossa biologia controle o nosso espírito, a nossa consciência. Nós temos uma consciência que, conforme a gente treina, passando por obstáculos, sentimentos, instintos, estas coisas, nós a treinamos para detectar e escolher o propósito e não aquilo que queremos ou aquilo que nós ou fugimos daquilo que tememos. A gente não faz isso quando temos uma consciência expandida. E para ter isso, a gente precisa, como eu disse, enxergar o medo como uma oportunidade, como um meio para que nós exerçamos a virtude da coragem, por exemplo. E ele pode ser apresentado de várias formas. Então, seja um temor em não passar em um concurso. Então você está estudando e a sua mente está operando ali de um jeito que quer te parar. Isso é um exemplo mínimo, porque aquilo dificilmente vai te parar, só vai te desconcentrar. Só que, por exemplo, quando Deus te pede para tomar uma atitude, te dar uma direção, às vezes isso pode nos pegar. E aí fica bem complicado se você não focar em depender dele. E também, além disso, dar pequenos passos em direção à própria direção dele. Então, se ele pedir para você, por exemplo, pregar na rua, sair pregando como aqueles moços que gritam na rua mesmo, o primeiro passo não vai ser fazer isso de uma vez por todas, mas começar pregando para pessoas individualmente na rua, entende? Dividir uma etapa mais difícil em coisas, em passinhos mais fáceis. Porque se a gente pega o todo, nós acabamos sofrendo muito, porque nós não vemos o próximo passo, mas nós vemos somente o todo. Aí a gente deixa isso no mundo da cabeça, onde é subjetivo, onde tem os medos, onde tem as frustrações. E um exemplo de um personagem que teve medo foi Moisés. Moisés, quando ele estava falando com Deus, ele estava dando uma desculpa, por exemplo, de não ter uma eloquência na fala, ele não sabia falar direito. E aí depois ele disse que, que talvez ninguém ouviria ele, porque o faraó vai ouvir um mero súdito, um mero Moisés, entende? E aí Moisés foi dando desculpas. Por quê? Porque ele exatamente tinha medo. E nós fazemos isso, a gente opera racionalmente, logicamente, tentando fugir das situações, quando a lógica, nesse caso, não vai funcionar nem para fugir e nem para sobrepor, agir, passar pelo medo. O que funciona mesmo nesse caso é você lembrar da fidelidade de Deus. Lembrar que Deus está no controle. Porque quando você está com algum sentimento, a sua lógica vai ficar toda bagunçada. Você vai fazer de tudo, a sua mente vai fazer de tudo para pensar que é o fim. Mas não, Deus já está vendo lá na frente. E por que ele vê lá na frente? Porque ele não se limita a uma situação.
Você já parou para pensar nisso? Deus não se limita a uma situação. Por mais que você esteja passando por um processo difícil, você não pode se limitar a este processo. Tudo tem um fim e Deus não colocou obstáculos para serem o seu fim. Ele colocou para você exercer as virtudes. E você vai ver, daqui, sei lá, talvez alguns meses, seguindo esta direção, esta palavra, você se transforma muito. Você é uma nova pessoa. E eu falo isso por experiência. Todo cristão que está amadurecendo na fé teve experiências em que teve que exercer a coragem, a ousadia. E aí, depois de alguns meses ou semanas, geralmente meses, a pessoa vê que mudou completamente, porque Deus pediu algo difícil, pediu algo desconfortável, e foi no desconforto que você foi moldado. Santo Agostinho, ele dizia algo sobre um amor ordenado. Quando nós temos um temor por algo como a validação das pessoas, então o julgamento alheio, nós estamos amando demais a palavra delas, o que elas acham sobre nós. E o que nós amamos e está abaixo da nossa identidade de filho, nós somos escravos. O que nós amamos acima, na verdade, acima da identidade nossa, porém que na realidade deveria estar abaixo. Nós acabamos se tornando escravo dessas coisas. Da mesma forma, não vira escravo daquilo que você teme. Dê pequenos passos em direção à própria direção de Deus. E muito obrigado pela sua companhia neste vídeo e até mais.